Então, parabéns, Alex, parabéns, sua família, por essa conquista, por essa grande bênção. Amém? Amém, pastor. E que seja só o primeiro de uma coleção, né? Que Deus use o Alex como grande escritor aqui em Portugal e que possam ser mensagens que venham verdadeiramente edificar a nossa vida, como tem acontecido. Bem, amados, o nosso tempo corre velozmente, né? Até às 3 horas nós temos que terminar. Amém, glória a Deus. Então, vamos ser bem rápido. Há uma palavra que tem queimado no meu coração e eu gostaria de chamá-los para uma leitura bíblica. E eu quero falar aqui hoje sobre 3 fases na vida de um missionário. Glória a Jesus. Uma vez que nós estamos falando de missões, vamos falar de missões, eu quero tratar deste assunto. E eu espero que Deus venha falar no seu coração de forma poderosa. Vamos ler no Salmo de número 116. Aleluia. Graças a Deus. Bíblia. Desculpa, amado, é 126. 126, assim é que é. Salmo de número 126. Vamos ler desde o versículo de número 1 até o versículo de número 6. Ou seja, vamos ler o Salmo inteiro. Quem encontrou o Salmo de número 126, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Vocês são preciosos, viu? Deus abençoe vossas vidas. Vamos ler então a palavra de Deus. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Repito, os versículos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém, amado? Amém. Assentos que estão em pé. Aleluia. Que Deus abençoe, que o Espírito de Deus venha falar ao nosso coração através da sua bendita e incomparável palavra. Aleluia. Sabe, amados, a realidade de termos hoje aqui uma igreja em Ferreiras, a realidade que temos hoje de ter uma igreja aqui em Portugal, de ter uma igreja no Brasil, de ter uma igreja nos Estados Unidos, de ter uma igreja em qualquer parte do mundo, é resultado de uma obra missionária. Sabe, nós somos frutos de uma obra missionária. A obra missionária, ela se torna evidente quando um lugar onde nunca se ouviu falar do nome de Jesus, da palavra de Deus, do plano de Deus para a salvação, e agora começa a ser mencionado, então esse lugar está sendo beneficiado, está sendo agraciado com a obra missionária. E nessa noite, nessa manhã, melhor dizendo, eu venho aqui para falar sobre uma realidade que muitas vezes passa despercebida aos olhos de muitos crentes. É sobre a realidade que existe na vida do missionário, porque não pode existir missões se não existir um missionário. E o tema do livro do nosso querido Alex está muito bem definido. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Veja, a obra missionária, ela só é possível por causa do missionário. Não existe uma obra missionária independentemente do missionário.
Tem que existir missão. A obra missionária começa no coração de Deus. Foi ali que teve início toda a obra missionária. Deus é o missionário por excelência, é o exemplo de missões. Veja que o texto de João, capítulo 3, e versículo de número 16, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Veja que fantástico, irmão. A iniciativa é Deus que dá, é Deus que toma. Ninguém no universo, depois que o homem caiu no pecado, porque do capítulo 1 até o capítulo de número 3 de Gênesis, a gente vê Deus, Ele preparando todas as coisas para o homem, Deus preparando o jardim para o casal, Deus preparando a mulher para o homem, Deus preparando o mundo para o homem, não é verdade? Deus preparando todas as coisas, criando todas as coisas, formando todas as coisas. Mas a partir do capítulo de número 3, aonde o homem cai, aonde o homem peca, aonde o homem erra, desse capítulo 3 até o livro do Apocalipse, a gente está vendo Deus em busca do homem perdido. Deus é que toma a iniciativa. Isso não surgiu no coração de um anjo, isso não surgiu no coração de um arcanjo, isso não surgiu no coração de nenhuma outra criatura, não surgiu no coração de Adão, surgiu no coração de Deus. Eu tenho que resgatar um homem que é a minha imagem e semelhança, mas que está perdido, está confuso no mundo, sendo enredado pelo pecado. Então Deus sai em busca do ser humano. Então, amado, Deus é a origem da obra missionária. Foi Ele que viu. Deus olhou para o mundo e viu a necessidade de um missionário, e Ele enviou. Ele enviou o seu filho, Aleluia. seu único filho. Então, não tem como falar sobre missões sem primeiro falar sobre a vida do missionário. E são essas três fases que eu quero discorrer aqui de forma bem sucinta. A primeira fase na vida de um missionário que nós vemos é a fase da saída. É a fase da saída. Nenhum missionário que se preze, nenhum missionário que ouviu a voz de Deus consegue ficar no mesmo lugar aonde ele está. Quando ele ouve o grito de Deus, o apelo de Deus dizendo: o mundo está perdido, o mundo está mergulhado no pecado, então esse sentimento de Deus de socorrer a pessoa, de buscar o homem perdido, de buscar a mulher que está perdida, ela é comunicada no coração do missionário, e o missionário, ele não consegue mais ficar sossegado, ele tem que sair. Essa é a primeira fase da vida do missionário. Veja, a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 12, e no versículo de número 1, a Bíblia diz que o Senhor chamou Abraão. Vamos ler Gênesis 12, para não fazer aqui confusão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Veja, o apelo de Deus para a vida do missionário é a saída. Amém. Veja o texto que lemos de Salmos. O salmista está dizendo, em uma outra versão, na versão da linguagem atual, da linguagem de hoje, está dizendo no Salmo de número 126 e no versículo de número 6, dizendo que aqueles que saíram. Não é assim que está na Bíblia de linguagem de hoje? Alguém tem essa versão da linguagem de hoje aí? Gostaria de confirmar o que é que eu estou dizendo aqui? Uma versão da linguagem de hoje, alguém tem? Tem. Como é que está escrito? O Salmo 126, versículo de número Salmo. 5 e 6. Salmo 126. Aonde lemos? Na abertura. Como é que diz? Veja. Os que se guiaram em lágrimas se cegarão com alegria. Aquele que leva preciosamente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Seus molhos. Há uma outra versão? Pode ler, pastor? É o 6, né? É.
Quem sai com a cesta de sementes chorando, enquanto lança a semente, voltará carregando de feixes de espigas, cantando de alegria. Ó, amado, olha aqui para mim, a primeira fase, a saída do missionário, é a fase mais difícil, mais desafiadora que pode existir. Sabe? Hoje, existe uma família aqui em Ferreira, que ouviu a voz de Deus, que compreendeu, sabe, o sentimento do coração de Deus, que foi transmitido no coração de Deus para os seus corações, e eles saíram. Quando Deus está dizendo para Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, veja como vem fechando o círculo. Veja, primeiro sai da tua terra, depois sai do meio da tua parentela, e se envolve família, se envolve as pessoas que nós amamos. Depois, sai da casa do teu pai. Sabe o que é isso? Isso é fechar por completo. Isso é romper com os relacionamentos. Isso é afastar-se de quem nós estamos acostumados a conviver com eles. Deus está dizendo, eu tenho uma obra, eu tenho um chamado, eu tenho um povo que precisa de você, mas para que isso aconteça, você tem que se desvencilhar, você tem que renunciar. Saída fala de renúncia, e não pode existir obra missionária sem renúncia, sem abandono, sem desapego daquilo que nós estamos acostumados. Um dia o Senhor chegou para o Alex, um dia o Senhor chegou para mim, um dia o Senhor chegou para qualquer que seja missionário e disse, preciso de você em determinado lugar. E sabe o que aconteceu? O nosso coração foi tão impactado, o coração do Filho de Deus foi tão impactado, tão absorvido pelo desejo de Deus, pelo amor de Deus, que foi capaz de abrir mão de tudo aquilo que ele tinha. Sabe, sair da sua terra, sair do meio dos parentes e sair de dentro da casa do pai, porque aqui é literalmente, na cultura de Abrão, no início, era assim. Os irmãos sabem que o povo oriental, ali naquela época e até hoje é assim, eles têm o hábito de viverem todos dentro do mesmo lugar, cercado, a família está toda junto. E agora Deus vem e diz, sai daqui e vai para uma terra. Tudo bem, Senhor, eu vou. Agora para onde? Para onde eu vou te mostrar. Sim, Senhor, mas aonde é a terra? É para onde eu vou te mostrar. E a Bíblia diz, Paulo diz em Romanos capítulo 4, que Abraão saiu sem saber para onde ia. Sabe o que é isso? Essa é a primeira fase da vida missionária. Essa é a primeira fase da missão, que poucas pessoas conseguem compreender. É a saída. Aqueles que saíram com o cesto cheio de semente para semear. Os que saíram. Quando o Senhor está dizendo, sai da casa do Pai, o Senhor está dizendo, eu preciso de renúncia. Eu preciso de desapego. Eu preciso de alguém que consegue crer em mim e consegue se libertar de tudo aquilo que tem como garantia. Sair da casa do Pai é sair de um lugar seguro. Sair da casa do Pai aqui, irmão, ensina o que pra gente? Sabe? É cair na mão de Deus, é depender exclusivamente de Deus e mais ninguém. Sair da casa do Pai aqui é sair de um lugar de confiança, de estabilidade. E é isso que dói muitas vezes na vida do missionário. É isso, esse é um dos maiores preços que tem na vida do missionário. Não é que ele não ama mais a família. Não é que ele não ama mais o pai, não ama mais a mãe, não ama mais os irmãos. É que agora ele está amando mais a Deus e a sua obra do que a si próprio. Porque quando eu deixo a casa do meu pai, quando o missionário deixa a casa do seu pai, deixa a sua família, não quer dizer que ele deixou de amá-los. Significa que ele ama mais a Deus do que qualquer outra coisa. E ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer fazer a vontade do seu Pai. Ele quer ir em busca daquilo que é precioso aos olhos de Deus. Essa é uma fase difícil. Diz que todo aquele que sai andando e chorando. Veja que a saída não é fácil.
A saída implica sofrimento. A saída implica desespero na alma. Para onde é que eu vou? Quem é que vai cuidar de mim? O Senhor está dizendo, eu vou te mostrar na terra. Eu vou te colocar no meio de um povo. Eu vou cuidar de você. Sair da casa do pai é ter tudo garantido. Um pai, ele vende qualquer coisa para socorrer a vida de um filho. Mas e agora, se o filho está num lugar onde ele não tem mais alcance? Como é que vai ser? Acho que foi fácil para Abraão sair da casa do pai. O pai já era velhote. O pai estava no fim da sua vida. E eles eram muito apegados. O Senhor diz, preciso que renuncie a sua família, porque tenho algo maior para você, tenho algo mais excelente para você. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Aleluia. Irmãos, queridos que estão aqui nessa noite, nessa manhã, é o vício, né, da noite. Ame o seu pastor. Ame o seu missionário. Se interesse por aquilo que ele está fazendo, porque eu acredito que na casa do pai, no lugar de origem, da onde ele saiu, existiam muitas outras facilidades, existiam muito mais probabilidade de estarem melhor, de estarem, quem sabe, até mais confortavelmente, mas saíram. Jesus saiu do seio do Pai. A Bíblia diz que Deus enviou o seu filho, mas para o filho vir, o filho teve que desejar. O filho teve que desejar sair da casa do Pai, sair da presença do Pai. Aleluia. Aleluia. Essa é a fase mais complicada. Sair. Quem sabe nessa manhã alguém aqui, dentro desse culto de missões, que tem uma chamada missionária. Ei, Jesus. Quem sabe nesta manhã aqui alguém que Deus já falou há tanto tempo. Sim. Quem sabe aqui nesta manhã não há pessoas cujo coração, quando ouve falar de missões, ferve. É como uma chaleira, né? Como um bule que está com água em estado de ebulição, está fervendo, está queimando a alma, porque também quer ir, porque também, mas tem um medo. Meu Deus, e agora o que é que eu vou fazer? Nesta manhã, a palavra de Deus está dizendo, aqueles que saíram, levando nas suas mãos um cesto com sementes preciosas, andando e chorando. A saída não é fácil. E para sair tem que ter certeza de que é a voz de Deus que está sendo ouvida. Porque quando há essa certeza, então já não há mais apego a coisa nenhuma. Que maravilha, irmão. Sair. Sabe, hoje nós somos frutos de missões ali no Brasil. O Brasil é um dos maiores celeiros missionários que existe na época hoje. Amém. Mas sabe por quê? Porque alguém um dia resolveu sair. Sabe quem é que saiu para o Brasil? 2 missionários, chamados Daniel Berg e Gunnar Wingre, que saíram lá da rua Azusa, lá nos Estados Unidos, que foram inflamados pelo Espírito Santo, estavam numa reunião de oração com o pastor Samuel, e eles estavam ali orando, o Espírito de Deus veio sobre eles, e o Espírito de Deus falou para Gunnar Wingre, olha, eu tenho uma obra com vocês, e o nome do lugar, o nome da cidade é Pará. Ele nunca tinha ouvido falar de Pará. Eles eram suecos que estavam num tempo de avivamento nos Estados Unidos. E Deus tira-os da Suécia, leva-os para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos diz que tem um lugar chamado Pará, que eles precisam ir pregar o Evangelho. Então eles não sabem aonde é, mas quando chegam em casa, eles vão ver o mapa, vão consultar o mapa e procuram uma cidade chamada Pará. E aparece aonde? No norte do Brasil. E eles saem, e eles vão, eles pegam um navio, não é como hoje que pega um avião, daqui 10 horas está lá, 8 horas está lá, um navio 6 meses. E quando chegam lá, começam a pregar o Evangelho. Hoje o trabalho pentecostal no Brasil, que teve origem com a Assembleia de Deus, hoje já existem outras, né, denominações que foram saindo. Hoje, irmão, aquilo é um exército, é uma coisa grandiosa. É um número assustador de crentes no Brasil. E hoje há missionários que saíram pelo mundo todo. Como o pastor Alex disse aqui,
Gente que está trabalhando em lugares que são difíceis de trabalhar. Nós estamos aqui cercados de bênção. Nós estamos numa terra que mana leite e mel, sim ou não, irmão? Amém. Tá ruim, mas tá bom, irmão. Tá ruim, mas tá bom. Porque aqui ainda é uma maravilha. Nós temos liberdade de expressão, nós temos liberdade religiosa. Eu estava anotando ali os artigos que o Alex foi feliz de colocar ali. Quero colocar lá na nossa igreja também. Sabe, esses direitos do culto que temos, a liberdade de culto, de oferecer ao Senhor a nossa adoração. Mas há países onde os missionários são perseguidos. Olha o que está acontecendo ali. Ali mesmo, ali perto de Jerusalém, homens estão sendo mortos, degolados por causa da sua fé. O que é isso? O que é isso? É alguém que decidiu sair. Então só existe missão porque alguém abriu mão do seu conforto. Alguém abriu mão da garantia. Alguém abriu mão de uma herança, até muitas vezes. Sair da casa do Pai. Isso é muito mais sério, é muito mais profundo do que nós imaginamos. É abrir mão de algo que nós temos seguro, estou garantido. É abrir mão das garantias para confiar em Deus. Mas nós não temos só essa fase, que é a fase da saída. E essa fase da saída é uma fase de lágrima. É choro para todo lado. Acredito que quando o Alex veio embora para Portugal, de mala e cuia, como diz lá o gaúcho, né? Ele veio de mala e cuia. O mineiro também diz cuia? Acho que diz, né? Fala. Mala e cuia. Eu não nem quero imaginar o que nem diz o paranaense, o pampeiro que foi na despedida. O desespero que foi, lágrimas, abraço, choro. Parece que o mundo vai acabar. E agora? Quando a gente está indo para um lugar que sabe, ainda é uma benção, né, irmão? E quando sai sem saber para onde vai? E quando você vendeu tudo que tinha? Quando você abriu mão de tudo que tinha? Para ir para um lugar que você nem sabe se vai dar certo. Que você ainda está sendo bombardeado muitas vezes de dúvida, de incerteza. Será, meu Deus? Oh, Jesus do céu. E agora? Eu tenho uma criança, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa. E meu pai sempre dizia, tadinho, quando ele ainda vivia, ele dizia, a esposa o bichinho é bonitinho, filho, mas não basta não. Precisa de uma lasca de carne, precisa de um arroz, de um feijão. Então veja lá, quer casar, olha lá como é que é o negócio. O bichinho é bonitinho, mas não basta não, tem que dar comida. Se não der pelo menos o que ela come dentro de casa, não tira de casa. Eu disse, não, eu vou aventurar, vamos nessa. Vai dar certo. Até hoje... Se bem que gosta de uma verdurinha, né, irmão? Mas não chega tanto. Temos sido abençoados. Eu não sei como é que você veio para cá, mas eu, quando eu vim, tudo que eu tinha, botei dentro de umas malas, 6 malas, grandes, de 30 quilos, 6, 2 minhas, 2 da Deise, 2 da Dani, que tinha 8 anos na época. Tudo. Cheguei na França sem saber nem dizer oui. Não consegui dizer nem isso. Hoje já sei porque eu aprendi com o Mr. B. Oui. Perdido da Silva, para encontrar o portão de embarque para vir para Lisboa. Eu quase perdi o voo para cá porque eu não conseguia. Tamanho daquele aeroporto. Sem saber falar a língua. Ninguém me compreendia. Ali começou a realidade da saída. E quando eu cheguei aqui, marinheiro de primeira viagem, sem garantia de que ia entrar aqui, naquela época ainda era complicado, 2006, chegaram aqui sem visto, sem contrato de trabalho. Agora veja, se o cara vem de férias com 6 malas daquele tamanho, vem passar um mês de férias aqui, você conversa fiada, irmão. E eu, como era marinheiro de primeira viagem, coloquei tudo aquelas malas em cima de um único carrinho. Só faltou jogar uma lona por cima e puxar uma corda. Andando no aeroporto com aquela prova. Era como se dissesse assim, alguém me prenda, que eu estou ilegal aqui. Só faltava ter uma placa assim dizendo, ilegal. Mas quando eu cheguei em Lisboa, doidinho para passar na fiscalização, na imigração,
E quando eu vejo, eu de cara com o Carlos, que está ali olhando para mim, fazendo assim, e ele diz, passou? Eu disse, passou onde? Ele disse, não prenderam? Eu disse, acho que não, mas onde é que carimba o passaporte? Ele disse, não carimbaram seu passaporte? Eu disse, não. Mas como é que você está aqui? Eu disse, não sei. Ele disse, então vamos embora. Se vocês vão te pegar com todas essas malas aqui, você já é deportado, então vamos embora. Irmão, se não é Deus que me colocou aqui, quem é que é? Amém, glória a Deus. Aleluia. Deus jogou a lona por cima. O que Deus esconde, ninguém acha, irmão. E eu passei, então uma guardinha ficou olhando assim pra mim, ó. Ficou olhando assim pra mim, acho que ela ficou assim, embaralhada, ficou assim, dizendo, mas eu sou maluco, vai. E eu estou aqui, 8 anos. Glória a Deus. Esse mês faz 9 anos que nós chegamos aqui. Aleluias. Dia 29 de março, faz 9 anos que nós chegamos aqui. Meu Deus da glória. Mas teve a saída, irmão. Primeira semana eu chorava que nem criança desmamada. Aqui é o lugar que o filho chora e a mãe não vê. Mas a mulher estava do lado e disse, não, filho, aguenta firme. Eu nunca saí de perto dos meus pais. Meu pai ficou doente no Brasil. E eu sei que a história dos missionários aqui não é diferente. Então tem a saída. Sai da tua terra. Sai do lugar de conforto. Sai do lugar de estabilidade. Não é assim que o Senhor disse para Paulo? Não é assim que o Senhor disse para Filipe? A Bíblia diz que Filipe, no livro de Atos, no capítulo de número 8, diz que Filipe estava na cidade de Samaria. Que era Samaria naquela época? Samaria era o lugar do avivamento, era o Brasil da época em termos de igreja, irmão. O fogo estava pegando, era gente sendo batizado com o Espírito Santo, o demônio sendo expulso, o milagre acontecendo, e havia alegria na cidade, era um tempo de avivamento. Mas o Senhor veio para Filipe e disse, Filipe, diz-me aqui, levanta-te e sai para o caminho que desce para Gaza, que está deserto, e espera lá. Sabe, irmão, para fazer missão, tem que entender que tem que sair do lugar cômodo, do lugar de segurança, ir para a vontade de Deus, ir para a mão de Deus, soltar-se na vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. Vocês estão aqui Glória a ainda? Deus, Vamos aleluia. para a segunda fase, porque ainda tem muito lanche para terminar ali. Amém. Aleluia, vai dar tudo certo. Não desista não, irmão. Olha para quem está do seu lado e não desanima. Não desanima. Ainda tem muito pão. Ainda Tem muito pão, tá, irmão? Não Amém. desanima não, fica tranquilo. Dá para a gente comer mais um mês aquela comida. Amém. Segunda fase da vida de um missionário. A realidade do campo missionário. Esse é o segundo ponto, é a segunda etapa, é a segunda fase. Sair já foi difícil, agora tem a realidade do campo missionário. E o que o Salmo diz para a gente? Aquele que semeia, o versículo 5. Pode ler, querida, para mim, pastora? Quem planta sementes chorando, colherá as espigas com cantos de alegria. Como é que planta, irmão? Chorando. A Bíblia está dizendo que o plantio vai ser com festa? Não. Vai ser com alegria? Estão plantando! Oh, maravilha! Vamos queimar, vamos roçar, vamos carpir. É assim que a Bíblia está dizendo? Não. É com choro. É muito choro. E por que tem esse choro? Quais são as realidades do campo missionário? A razão por que ele está chorando, irmão, está em Neemias capítulo 4, versículo de número 1. Vamos ler? Neemias capítulo de número 4 e versículo de número 1. Veja o que diz a palavra de Deus. Olha. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhe-á isso? Sacrificarão? Acabar-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Sabe, irmão, a realidade do campo missionário, o que faz o missionário chorar no lugar de trabalho, no campo de trabalho, é a realidade do estado caótico do campo. Se a gente voltar um pouco no Neemias, no capítulo 1, versículo 2,
está dizendo. Vou ler desde 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimada a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Sabe qual é a realidade, irmão? A primeira realidade que faz o missionário chorar no lugar que ele chega é de ver o estado caótico em que se encontra o lugar aonde ele veio trabalhar. Caótico em que aspecto? Caótico no estado, no seu estado espiritual. Por que o missionário veio? Porque precisa dele. Por que Deus enviou? Porque Deus precisa dele. Agora, por que Deus precisa dele ali? Porque quem está operando é as trevas.